Botox não funciona mais? Vem comigo que eu vou te mostrar as causas da falha da toxina botulínica. Oiê! Fala, time! Como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui para falar de um tema muito polêmico. Botox não funcionou. É isso mesmo. Hoje eu vou compartilhar com você um estudo de 2022 que revelou as principais causas da falha do tratamento com a toxina botulínica. Um problema que afeta aí milhares de pacientes ao redor do mundo. E esse vídeo aqui é para todo mundo, viu? É para você que é paciente e sente que os resultados da toxina botulínica já não são mais os mesmos, mas também é para você que é profissional e que enfrenta complicações com os pacientes que não respondem bem ao tratamento. Hoje nós vamos explorar as causas científicas desse fenômeno e, mais importante, eu vou te mostrar como prevenir e como solucionar esse problema. Mas antes da gente mergulhar aí nas causas específicas, vamos entender o panorama atual? A toxina botulínica é um dos procedimentos estéticos mais realizados no mundo todo, com milhões de aplicações que acontecem aí anualmente, tá? Ela é produzida pela bactéria Clostridium botulinum e ela age bloqueando a liberação da acetilcolina, que é um neurotransmissor, e isso vai causar a paralisia muscular temporária. O efeito típico do Botox começa aí de 2 a 5 dias após a aplicação e vai atingir a sua potência máxima por volta de 15 dias. E ele vai naturalmente começando a diminuir essa eficiência entre 2 a 3 meses. No entanto, alguns pacientes eles experimentam aí uma diminuição prematura do efeito ou até mesmo a ausência completa de resposta, especialmente após múltiplos tratamentos estéticos. O estudo que a gente vai analisar hoje revelou que existem dois grandes grupos, duas grandes causas para essa falha na terapia. A imunogenicidade, então são causas relacionadas à resposta sistêmica do nosso paciente, e as causas não imunogênicas, que são fatores ligados aí ao manejo técnico do produto. E aqui é bem importante entender e distinguir essas duas causas, porque esse é o primeiro passo para solucionar o problema e também eu diria que é um dos mais importantes de tudo. A resistência imunogênica acontece quando o nosso corpo para de responder aos estímulos da toxina botulínica. Isso porque o corpo do paciente desenvolve anticorpos que são neutralizantes da toxina botulínica. E esses anticorpos se ligam à toxina botulínica e impedem que ela chegue nas terminações nervosas, falhando aí o tratamento estético, impedindo o resultado efetivo da toxina. Os dados, gente, são surpreendentes. Nos pacientes neurológicos que recebem doses mais altas e mais frequentes da toxina botulínica, até 13,9% dos pacientes desenvolvem anticorpos neutralizantes após um tratamento prolongado. Em crianças com paralisia cerebral, esse número ele pode chegar a 15,7% após uma média de 5 a 6 anos de terapia. Mas presta atenção aqui, porque esses números são referentes a tratamentos que envolvem doses mais altas de produto e um tratamento mais prolongado. E quando foram então analisados aí os pacientes que receberam tratamentos exclusivamente estéticos, que geralmente recebem doses menores, aproximadamente 2% dos pacientes desenvolveu esse tipo de anticorpo. Então, com isso, nós podemos claramente observar que o risco de complicações está diretamente relacionado à frequência do tratamento e à dose aplicada por injeção, tá? Outro fator crucial que esse estudo revelou para a gente é a diferença entre as formulações disponíveis no mercado. Então, nas fórmulas de toxina botulínica, algumas delas contêm apenas toxina botulínica, apenas a neurotoxina ativa, mas também outras marcas apresentam aí proteínas acessórias, em alguns casos até mesmo algumas impurezas, como o DNA bacteriano e a flagelina, que podem aumentar o risco de efeitos adversos aí quando a gente pensa em uma resposta imunológica. E nós podemos separar
essas classificações aí de acordo com as marcas comerciais. Então, o Botox, por exemplo, é uma toxina que tem proteínas acessórias e tem traços de DNA clostridial, então traços do DNA da bactéria presente na neurotoxina. Enquanto o Dysport apresenta proteínas acessórias parcialmente degradadas e a flagelina, que tem aí um fator imunogênico. Já o Zeumin é uma toxina que se destaca por ser a única fórmula aí livre de proteínas acessórias, o que explica o fator de que 30% dos pacientes que não respondem mais ao Botox ainda conseguem resultados estéticos satisfatórios quando migram para a aplicação aí do Zeumin. Mas, surpreendentemente, o estudo revelou que apenas 53% dos pacientes que não respondem ao tratamento com a toxina botulínica têm anticorpos neutralizantes. O que significa que aproximadamente metade dos pacientes que não têm resultados com a aplicação da toxina botulínica são por fatores não imunogênicos. E entre as causas não imunogênicas, nós vamos dar aí um grande destaque à técnica de reconstituição desse produto. Então, a toxina botulínica, ela é armazenada na forma de um pó liofilizado e ele precisa ser reconstituído antes da aplicação. E esse processo, ele precisa ser suave, ele precisa ser delicado. O estudo demonstrou que uma reconstituição agressiva pode resultar na perca de até 42% da potência desse produto. Então, nós temos aí algumas práticas que são extremamente incorretas e que você não deve replicar, como uma agitação vigorosa do frasco, múltiplas aspirações, então ficar aspirando e devolvendo o soro direto ali no frasquinho muitas vezes, a utilização de agulhas de pequeno calibre que fazem com que esse jato ele seja mais intenso e que acaba agredindo aí as moléculas da toxina botulínica e compromete a sua eficiência antes mesmo da injeção da toxina. Outros fatores aí que vão gerar complicações não imunogênicas são, por exemplo, a técnica inadequada de injeção. Então, quando você utiliza a técnica de injeção inadequada, você acaba aplicando a toxina não necessariamente intramuscular, reduzindo drasticamente os efeitos do Botox. A seleção incorreta dos músculos-alvo. Então, quando você realiza um planejamento de maneira inadequada, você acaba não atingindo os músculos-alvo de interesse para aquela injeção e tendo resultados insatisfatórios. A subdosagem do produto, então quando você utiliza doses menores do que a necessária para inativar aquela musculatura, mudança no padrão de hiperatividade muscular são alguns dos fatores que vão ser particularmente importantes, né? Porque diferentemente de quando a gente tem uma resistência à toxina botulínica de maneira imunológica, esses são fatores que podem ser facilmente corrigidos e treinados aí pelo injetor quando ele tem um pouquinho mais de refinamento na técnica dele, tá? Então, com base na descoberta desse estudo, existem várias estratégias que os profissionais e os pacientes podem adotar para minimizar o risco na falha do tratamento estético. Então, para diminuir o risco da resistência à toxina botulínica, o ideal é que você utilize a menor dose efetiva possível. Então, evitar também a injeção em intervalos muito curtos entre as sessões de toxina botulínica. Idealmente, essas sessões devem ter um espaçamento mínimo de pelo menos 3 meses entre uma sessão e outra. É importante você considerar também, sim, que existem formulações com menor potencial imunogênico, especialmente para aqueles pacientes que necessitam de tratamentos estéticos mais frequentes ou com doses mais elevadas. Esse é um fator que é importante ser levado em consideração. E quando você suspeitar aí que o paciente tem uma resistência à toxina botulínica, o ideal é que você seja um profissional capaz de trocar a formulação ou indicar uma pausa nesse tratamento, tá? E para evitar as complicações não imunogênicas, o que você pode fazer é realizar uma reconstituição cuidadosa dessa toxina botulínica,
utilizando agulhas de calibre adequado. Então, a gente recomenda que você utilize agulhas de aproximadamente 20 gauges. Evitar a agitação aí do frasco, limitar o número de aspirações e injeções durante a reconstituição, garantir um armazenamento adequado do produto, então sempre respeitando as temperaturas sugeridas pelo fabricante. E o mais importante de tudo, investir num treinamento continuado para que você continue aprimorando a sua técnica de aplicação da toxina botulínica, né? E realizar, então, uma avaliação muscular detalhada antes de iniciar o seu procedimento. E, além disso, esse estudo também destacou a importância de reconhecer de maneira precoce as falhas na terapia, então, como uma diminuição progressiva da duração do efeito da toxina ou a necessidade de dose cada vez maiores para obter o mesmo resultado estético, para que você consiga diagnosticar isso de maneira precoce e intervir da maneira mais rápida possível. E com isso a gente consegue entender que a falha no tratamento com a toxina botulínica é uma situação complexa e que envolve muitos fatores, tanto imunológicos quanto fatores técnicos. E assim, a gente consegue, tendo estudos como esse, a gente consegue trazer cada vez mais luz para esse tema e a gente consegue estabelecer diretrizes que são valiosas para que nós, como profissionais, consigamos aí aumentar a excelência dos nossos resultados. É importante ressaltar que mesmo em casos onde o paciente tem resistência à toxina botulínica comprovada, existem algumas alternativas, né? Então, pacientes que desenvolveram anticorpos contra uma formulação podem responder muito bem a outra, especialmente aquelas que têm uma carga de proteínas acessórias menor. Além disso, em alguns casos, uma pausa no tratamento estético também pode ser uma ótima alternativa para permitir que os níveis desses anticorpos, eles diminuam, a ponto de possibilitar aí uma retomada na terapia com resultados bem-sucedidos, tá? E à medida que a gente vai avançando nesse entendimento dos mecanismos da falha da toxina botulínica, nós podemos cada vez mais esperar um desenvolvimento de fórmulas mais puras e de protocolos que são mais eficazes para maximizar os resultados estéticos, como a gente já tem visto sendo desenvolvida aí ao redor do mundo, né? Então nós temos o Aluziance, que já é uma neurotoxina que vem reconstituída para eliminar, diminuir aí essas falhas técnicas da aplicação. E além da Luziance, nós temos aí a Azalor, que também é uma nova neurotoxina que já vem sem proteínas acessórias, o que faz com que ela tenha um início de ação muito mais rápido e tem uma promessa aí de um resultado prolongado. Eles falam em cerca de 6 a 9 meses. Infelizmente, essas toxinas ainda não estão disponíveis no Brasil com a Anvisa para ser utilizada, então são inovações no mundo da estética que vem acontecendo ao redor do mundo e que a gente fica por aqui ansioso para receber e para poder testar todas essas novidades. Agora me conta, você já enfrentou algum tipo de falha no seu tratamento com toxina botulínica? Me deixa aqui nos comentários que eu quero saber e não se esquece de se inscrever no meu canal para mais atualizações sobre os avanços mais recentes nos procedimentos estéticos. Te vejo na semana que vem. Beijos!